No Perfil Opinião de hoje, estou aqui conversando com a secretária Ana Teixeira, que é secretária de Educação e Cultura de Catu. Ela também é presidente, né, do Conselho de Educação aqui do estado da Bahia. E a gente estava falando um pouco a respeito das novas resoluções, falamos um pouco a respeito do Conselho, qual seria a função do Conselho, o que é de fato esse Conselho, como é que ele se compõe. E nós acabamos falando bastante a respeito do ensino da música e da arte também, né, nas escolas e a sua função como formação plena do indivíduo, não é isso, Ana? Isso. Pois é. Então vamos falar a respeito de outras resoluções também, né? Tem uma questão que me parece assim polêmica também, que é a questão do nome social para travestis e transexuais, né? Que é uma das resoluções. Como é que é isso? Essa resolução, ela tem já algum tempo, nós fomos aqui, até anteriormente o Conselho Estadual da Educação da Bahia, ele fez essa resolução anteriormente, até a própria UFBA que fez também, mas a gente já tem algum tempo, eu acredito que uns 3, 4 anos, essa resolução. Do que se trata exatamente isso? É uma resolução que trata de assegurar ao estudante que o nome nos seus documentos escolares, o nome que ele escolheu para ser chamado. Então, ela é polêmica porque nós vivemos ainda numa sociedade muito preconceituosa, evidentemente, e as pessoas, geralmente, elas se chocam com essa questão. Então, o nome daquela pessoa é João Henrique, mas João Henrique quer ser conhecido como Sandra. Então, a escola precisa respeitar isso, porque é uma opção dele. Isso é o independente de idade, por exemplo? Não, como é que é? Não, ele não é independente de idade, isso é para as pessoas que já têm, condição de responder por si. Porque quando é criança, aí precisaria realmente de uma autorização dos pais e tal, ou da própria justiça para que isso aconteça. Mas qualquer um maior de idade tem o direito de requerer ele mesmo, como eu disse, o menor de idade, ele precisaria dessa autorização da família. Mas ele tem direito de requerer que a escola registre, nos seus documentos internos o nome pelo qual ele quer ser conhecido. Então, há uma resistência, evidentemente, em relação de algumas escolas em relação a isso, porque há uma dificuldade de se compreender. O documento final desse estudante, caderneta, o histórico dele dentro da escola, toda a documentação interna dele precisa constar o nome que ele escolheu. Então, isso foi um ganho, foi um avanço, uma luta, inclusive, foi uma luta dos travestis e transexuais para que isso acontecesse e está aí, em vigor. Agora, como é que fica essa discussão, por exemplo, também de gênero no próprio interior? É diferente? Não é diferente, não. Não é diferente. A gente entende que essa questão de gênero, ela ganhou uma dimensão nacional. Ela hoje entrou num debate que envolve todas as redes, os planos de educação, tanto os planos estaduais quanto os planos municipais, têm sofrido na sua elaboração, sofreram muita pressão para que a palavra gênero fosse retirada. E, em muitos casos, há, sim, uma vitória das pessoas que lutam para tirar. Então, às vezes, tem sido uma situação de embate, na verdade, é uma discussão política religiosa, e esse embate tem sido, muitas vezes, vencido mesmo pelas pessoas que desejam retirar dos planos de educação. Por outro lado, os planos de educação que retiram a palavra gênero do seu plano, quando é retirada a palavra gênero do plano de educação, não significa que isso não vá ser trabalhado na escola. Não significa que essa temática, gênero, não seja uma temática que esteja presente na escola. Então, uma situação que a gente está vivendo também, isso.
muitos municípios retiraram por pressão, né, especialmente por pressão de religiosos, e isso continua sendo vivenciado pela escola. Porque você não pode deixar de fora a discussão sobre o papel da mulher, por exemplo. Sim. Né? O papel da mulher na sociedade, como a mulher está vivendo hoje, quais são como é que a mulher hoje ainda, né, o mapa da violência no Brasil mostra os dramas que a mulher brasileira ainda vive. Então é um assunto que precisa ser tratado. E quando você retira a palavra gênero, você retira também a discussão sobre a mulher. Não é só sobre, porque ele é ampliado. Então, quando se retira, você está retirando um pedaço da vida, né, que é aquela vida cotidiana. As questões estão aí dentro da escola. A gente não pode se omitir. Uma questão tão importante, né? Tanto que a gente tem aqui um mês agora dedicado à mulher, né, que é o mês de março, onde a gente está ressaltando, inclusive em nosso programa também, todos os nossos programas serão com mulheres notáveis, mulheres que fazem, né? Mulheres que podem trazer suas opiniões aqui. Né? Isso é muito importante porque reflete a nossa sociedade, em que estágio nós estamos e que situação também de gênero nós estamos agora, né, Ana? Exatamente. Então, assim, é muito grave você fazer uma pressão para retirar de um plano de educação uma temática de uma importância como essa. Porque mesmo as questões que se alega, né, aí, que sejam questões mais voltadas para a questão da diversidade sexual, precisa estar presente na escola. Porque a vida é essa diversidade. Né? A gente não vai fugir daquilo que como a vida é. Eu sempre penso assim, a escola é espaço de discussão de todos os conteúdos, de todos os assuntos. Porque a escola ela não está dissociada da sociedade. Ainda mais hoje que todo mundo tem acesso a tudo, a todo tipo de informação. Então é importante que a escola trabalhe com essas temáticas, até para trabalhar de forma correta, até para conseguir trabalhar com a criança, com o estudante, com o adolescente, né? Essas questões que são as questões que eles estão vivendo na vida deles. Pois é, e para ser também um agente transformador. Né? É assim e que possa refletir a nossa sociedade e também fazer as transformações necessárias para ela. Né? Porque se a gente fala de cidadania, de ajudar o ser humano a ser um cidadão melhor, ele precisa trabalhar, ele precisa participar dessas discussões. Né? Bem, trazendo outras resoluções ainda do Conselho também, uma aqui importantíssima, porque a gente falou aqui de cultura, de arte, de literatura, de tudo isso, é fundamental, eu acho que vocês também tocam nesse assunto, que é em relação às bibliotecas escolares, né? Essa resolução, ela é uma resolução também que eu considero muito importante, porque ela disciplina o funcionamento das bibliotecas escolares. Então, a gente tem aí hoje escolas que têm uma biblioteca e escolas que têm cantinhos de leitura, escolas que têm baú de leitura, mas escola que não tem nada. Então, se você for ver o universo de escolas que não tem um canto, um espaço dedicado à leitura, à literatura, é muito grande. São muitas as escolas que ainda não têm esses espaços. Né? Então, essa resolução, ela atende também a uma lei que estabelece, né, até o ano de 2020, que todas as escolas terão que adequar seus espaços para que elas tenham ali uma biblioteca. Então, na nossa resolução, o que a gente tratou? As escolas com determinado número de alunos, as escolas teriam que ter uma quantidade de livros que fossem voltados para a literatura. Né? Colocamos também livros de autores regionais, autores baianos, para que a gente também possa incentivar a leitura desses outros autores baianos, além apenas aqueles que são os mais conhecidos, mas a gente precisa estimular, né, inclusive, a divulgação desses autores. E o conhecimento e o reconhecimento da própria cultura. Né? Eu, inclusive, tive uma surpresa muito grande. Eu estive conversando com o presidente da Academia Baiana de Letras, e ele me disse, na época, o doutor Aramis, ele me disse que eu fiquei muito surpresa, porque ele me disse que um dos problemas era a distribuição dos livros, que eles tinham muitos livros, mas que eles tinham dificuldade de distribuição. E uma das coisas que a gente sempre discutiu é se falta livro na escola.
falta livro de literatura na escola. Então, eu acho que a gente precisa discutir essa questão de unir esforços, né? E essa resolução ela trata disso também, da possibilidade de reunir instituições, essas que fazem e aquelas que distribuem e aquelas que trabalham. Então, precisam reunir esses esforços para que o livro seja, né, produzido, distribuído e assimilado, e lido e distribuído. Né? Uhum. Então, assim, a resolução da biblioteca, ela trabalha, né, com essa possibilidade de que a escola que não tem, evidentemente a gente tem realidades muito diferentes, né? Então tem uma escola de uma sala de aula, por exemplo, no campo, ela não vai ter como fazer uma biblioteca, mas ela tem como fazer, né, um espaço para o livro. Ou ela faz uma estante, ou ela faz um baú, ou ela faz um cantinho, mas ela tem possibilidade de colocar o livro ali também como protagonista do aprendizado, né? Então, a gente trabalha muito pensando na grande escola, naquela que tem obrigatoriamente de ter um acervo com quantidade de livros distribuídos, né, de forma a atender as modalidades e os níveis de ensino, mas também aquela escola que não tem condição, que é uma escola distante, uma escola de zona rural, uma escola pequenininha, numa determinada localidade, mas essa escola precisa ter também o seu espaço destinado à literatura. Pois é, e é um incentivo grande justamente à própria leitura, né? Já que, infelizmente, nós somos famosos por ser um povo que não lê, ou lê muito pouco, né? Na realidade. Eu vou aproveitar, a gente está falando de tudo isso, tem uma revista aqui, que é a Revista de Educação aí de vocês, fala um pouquinho dela também para a gente. Essa revista, ela foi pensada, não é? Nós estamos agora com o 3º número sendo formatado. Ela foi pensada depois que nós fizemos alguns encontros, reuniões conjuntas, e vimos a riqueza do material produzido nessas reuniões conjuntas. Então, palestrantes que vinham aqui, que falavam sobre essas temáticas aí que você está vendo nessa revista, elas foram todas discutidas numa reunião conjunta. E então a gente achou que era muito material bom para ser apenas né, para estar naquele âmbito divulgar, e dali ele não ter mais repercussão nenhuma. Então registramos esse material, transcrevemos esse material e daí nós fizemos esses anais. E aí a gente resolveu, claro, ampliar a revista e pedimos aí aos conselheiros que produzissem textos, que trouxessem artigos. Buscamos trazer também outras discussões sobre questões que, né, que porventura estivessem aí em evidência. Então, acabou sendo uma revista que nós temos muito carinho por ela, né? Nós tivemos o número 1, número 2 e agora a gente está elaborando aí o Edson Rodrigues, que é o nosso assessor de imprensa, é responsável aí por essa revista, e eu acho que é uma das coisas que nos orgulha muito no Conselho, foi ter conseguido fazer essa publicação. Maravilha. Bem, vamos falar um pouco a respeito de 2 outras resoluções também, de forma mais breve, né? Que é o sistema prisional e educação no campo. A educação do campo ela foi recente agora, também era uma grande demanda. A educação prisional a gente fez já tem algum tempo, mas o que a gente faz, Dani, com essas resoluções é atender a demanda da sociedade. A gente precisa atender essa demanda. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de resolução, a gente normatiza como deve ser a educação nos presídios, como deve ser a educação de jovens e adultos, como deve ser a educação do campo. A gente está dizendo para a sociedade que o Conselho está antenado com as suas demandas, né, com as suas necessidades. Então, são resoluções que são caras para a gente, porque elas vêm da pressão realmente da sociedade. Elas são construídas a partir das demandas, dos anseios, dos desejos e das necessidades da sociedade, né? Então, e especialmente desses coletivos. Então, a gente procura sempre atender, normatizar a partir dessas demandas. Ô, Ana, sendo a educação tão fundamental para o desenvolvimento, né, de uma sociedade, né, e você tendo dito também que alguém que trabalha dentro dessa área de educação, como foi a sua opção de vida, né, e que isso vem se tornar de fato assim uma missão de vida para quem está dentro dessa área, quais são suas aspirações? Qual é de fato a sua missão? Qual é seu sonho dentro da educação?
Olha, meu sonho é ver a educação num patamar de respeito que ela precisa ter. Porque eu acho que o que tem acontecido muito com a educação, ela tem se desgastado muito, muito. A sociedade, a mídia, a imprensa, você pode observar, ela fala da educação quando é problema com a educação. A educação não tem espaço na mídia para falar das coisas positivas. Você não vê, é muito raro, não vou ser... Generalizar. Mas é muito raro você ver uma mesa de discussão sobre questões, conteúdos que estejam voltados à educação de forma positiva. Você não vê boas práticas sendo apresentadas à sociedade. Você vê o negativo, um muro que cai, um acidente que acontece, um aluno que agride um professor que agride... É sempre o negativo. O que eu observo muito é que a educação hoje ela está num patamar de ser mostrada sempre o negativo. São sempre os problemas da educação. São os índices, os indicadores e tal, o aluno... É muito isso. E o que eu vejo, Dani, é que tem muita experiência positiva. Tem muita coisa na educação que não é vista, que são experiências maravilhosas. Professores que conseguem fazer bons trabalhos, né? Experiências de escolas que, com poucos recursos, recursos materiais ou recursos humanos ou que seja lá, mas que conseguem fazer experimentos e experiências que são realmente surpreendentes. Então, eu penso que é preciso dar mais. E aí meu sonho é nesse sentido, assim, é preciso que a sociedade se volte para olhar a educação de forma mais otimista. É a gente tirar essa palavra crise da educação sempre no negativo. Sempre no negativo. Claro que tem problema como tem todas as áreas e vão ter todos os ângulos. Agora, a gente precisa, eu acho que tentar caminhar por uma questão mais objetiva, mais otimista, não por ser, não por achar que, ou por ser ingênuo, achar que vai ser tudo maravilhoso, mas eu acho que é preciso dar um foco diferenciado, porque a gente está muito no derrotismo, e o derrotismo leva também a acomodação. Se é ruim, se é assim mesmo, se a gente não melhora, a gente não consegue melhorar. Então, isso leva a gente a uma sensação de derrotismo e esse derrotismo vai acomodar aqui aquilo mesmo. Então, acho que é preciso reverter isso. É preciso que as pessoas entendam que o espaço da educação, o espaço da escola pode ser um espaço prazeroso, pode ser um espaço de experimentos, de vivências, de vida. Eu acho que o espaço da escola... E isso, escola de maneira geral, precisa ser ressignificado, E por isso que eu considero a arte, a cultura e o esporte como elementos essenciais nesse processo de ressignificação do espaço escolar. Agradeço a sua presença, Ana Teixeira, aqui no nosso programa, né? Tudo de bom e que suas palavras se façam reais, de fato, né? Para todos nós, que a gente tenha, de fato, possibilidade de valorizar aquilo que já está sendo feito e que nós consigamos chegar lá e ter uma educação de ainda melhor qualidade. Grata pela sua presença. Eu que agradeço a vocês mais uma vez, e agradeço aqui a TVE por esse espaço, né, de poder permitir que a gente da educação também, né, traga essas reflexões. Muito obrigada. Que agradeço, e a gente está terminando assim mais um Perfil Opinião. A gente volta a próxima semana, se Deus quiser. Até lá.